Bem, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Que o Deus Eterno nos abençoe grandemente e que possamos ter um ótimo aproveitamento da exposição das Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para expor as Escrituras para aqueles que aqui estão presentes e também para aqueles que através do YouTube vão nos assistir posteriormente. Desta forma eu peço uma bênção muito especial sobre a vida de todos aqui presentes e também daqueles que posteriormente vão nos ouvir. Que Deus possa nos abençoar grandemente e abrir o nosso entendimento. Eu gostaria de falar também com os nossos ouvintes do YouTube. Não deixe de compartilhar aí em seus grupos do WhatsApp. Clique no sininho ali das notificações. Se inscrevam no canal para que vocês possam estar aí a parte de todas as novidades que a cada semana publicamos em nossa plataforma ali no YouTube. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí em 1 João, no capítulo 2, de versículos 17, de versículo 15 até o 17. Abra comigo aí em 1 João, capítulo 2, de versículos 15 até o 17, será a exposição da Escritura Sagrada. Então, aqui em 1 João, capítulo 2, de versículos 15 ao 17, diz da seguinte maneira: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe grandemente e que possamos compreender este conteúdo maravilhoso que temos aqui. Então, o apóstolo, nesta sessão aqui, meus queridos irmãos e amigos, ele traz um alerta para os seus primeiros leitores e também para aqueles que futuramente chegariam a ouvir ali a exposição dessas palavras e também leriam essas palavras que foram ditas por ele. Desta forma, ele alerta que há uma incompatibilidade imensa entre Deus e este mundo caído aí, este mundo contaminado pelo pecado. João ele esclarece também, meus irmãos, que a chamada de Cristo é uma chamada de autonegação, onde o indivíduo ele nega aí todos os seus desejos carnais aí, os seus desejos da carne. Ele literalmente ele crucifica todos os desejos da sua antiga natureza e ele passa aí a viver em santificação. Por isso João fala aí para não amarmos o mundo. E quando ele fala de mundo aí, meus irmãos, ele se refere a este mundo corrupto que nós vivemos hoje, contaminado pelo pecado. Mundo que tem um governante. E o governante deste mundo, todos nós sabemos que o príncipe deste mundo é Satanás. Ele fala deste mundo governado pelo diabo. Então, o que o apóstolo frisa aqui é que quem ama o mundo, ele é inimigo do Senhor. Ele não consegue viver a vontade de Deus. E qual seria a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Abra comigo aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, de versículos 3 até o 8. Depois nós podemos ler aí o capítulo 4 de Tiago, no versículo 4. Mas aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, deixa-me ver aqui, versículos 3 até o 8, nós vamos encontrar a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para os seus eleitos. E diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de versículos 3
até o 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não no desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Então o apóstolo Paulo, da mesma forma que João aqui em sua carta, ele está dizendo que aquele que se propõe servir a Cristo, ele deve negar a sua natureza, viver em santificação, passar a viver para Cristo, negar os seus desejos carnais, para que assim possa ter uma vida cristã que seja aí aprovada. Mas ele segue aqui, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Então ele está falando que ninguém aí defraude ou difame o seu irmão, ou ofenda o seu irmão por causa de pecados alheios aí, porque o Senhor, ele é vingador, do Senhor é a vingança. Mas segue aqui, porquanto Deus não nos chamou para a imundícia, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo aqui ele acrescenta que a maneira que o ser humano vai conseguir regrar a sua vida cristã, vai conseguir aí ter o autocontrole e conseguir negar literalmente aí todos os seus desejos carnais, é através da unção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na pessoa, a pessoa não teve um encontro genuíno com Deus. Mas em Tiago 4, e versículo 4, nós vamos encontrar ele dizendo aí que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Nós estivemos aí estudando toda essa carta de Tiago aí, tanto aqui em nossa congregação, como também no YouTube. E aqueles que acompanharam a exposição da carta de Tiago vão se lembrar que ele disse isso daqui, no capítulo 4 e versículo 4 de Tiago. Diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E no capítulo 12 de Romanos, em versículo 2, o apóstolo Paulo ele continua ali também explicando a respeito disso e dizendo que os crentes não devem se conformar aqui com este século, com este mundo, mas eles deviam se renovar pela renovação que há no Espírito de Deus. Então em Romanos 12 e versículo 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aquele que não se conforma com este mundo, que não se conforma com todas estas coisas ao contrário que se encontra aqui neste mundo, ele está procurando se renovar com a renovação que há aí no Espírito Santo. A palavra grega aí usada no Novo Testamento para se referir, meus irmãos, a alguém que se arrependeu, um arrependido, arrependimento, é metanoia. E metanoia significa aí mudança de mente. É aquele tipo de pessoa que ele sente que o pecado é errado, ele entende que o pecado é errado e ele se propõe a se afastar do pecado. Então, primeiramente, ele sentiu que o pecado é errado, sentiu na pele. Depois ele passou a entender que o pecado é errado e ele passou a se afastar do pecado, a se abster do pecado. O William Barclay, ao comentar aqui este verso, ele citando uma fonte dele ali que é C.H. Dodge, ele vai dizer o seguinte aqui comentando essa palavra grega aí, cosmos, que significa mundo. Então C.H. Dodge ele diz o seguinte aqui, o nosso autor refere-se à sociedade humana na medida em que está organizada, sobre princípios injustos, por desejos inferiores, falsos valores e egoísmo. Então ele diz aí que mundo se entende desta forma aí, a sociedade humana na medida em que está organizada sobre princípios injustos, por desejos inferiores, falsos valores e egoísmo. E essa última palavra que ele usa aí, egoísmo, é uma das palavras que mais se resume
a sociedade nos dias de hoje, essa cultura do individualismo, que ninguém mais se preocupa com a dor do próximo, cada um está preocupado com si mesmo e com seus afazeres e não liga. Assim como aquela história que Jesus contou do bom samaritano, 2 religiosos passaram ali e nenhum deles se preocuparam com a dor daquele homem que havia sido roubado, mas um que muitos julgavam ser descrente, aquele que era pouco provável que iria ajudá-lo, que foi o samaritano, passa ali, cura suas feridas ali com óleo e com vinho, deixa ele ali numa pousada, ainda paga um pouco dos gastos e diz, se faltar alguma coisa ao dono da hospedaria ali, ele fala, quando eu voltar eu pago. Então, desta forma, aquele que é pouco provável que iria ajudar foi quem ajudou. Então, egoísmo, meus irmãos, é a palavra que se resume à sociedade humana de hoje. Então, em suma, João, quando falava de mundo, ele tinha um entendimento aqui. Ele entendia que era a sociedade pagã em que ele vivia ali, a sociedade pagã de sua época, com falsos valores, falsa conduta e falsas divindades. Na realidade, um mundo muito parecido com o mundo em que nós vivemos hoje, com falsas divindades, falsa conduta, falso amor, falso de uma forma genérica aí por um todo. E no verso 15 ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele fala para não amar o mundo, porque se aquele ser humano que diz ali que está em Cristo, ele passa a amar o mundo, ele está refletindo que o amor do Pai não está nele. Só que o nosso autor, como eu disse anteriormente, ali na língua original, no grego koiné, ele usa esse verbo aí, cosmos, para se referir ao mundo. E no Novo Testamento, essa palavra ela tem 3 possíveis aplicações. A primeira aí, ela fala do planeta, da criação completa, realizada pelas mãos do Criador, pelas mãos do Eterno. A segunda aplicação para cosmos aí, quando fala de mundo, está relacionado aos seres humanos criados à imagem de Deus. E a terceira aplicação que nós encontramos aí está ligado a este sistema podre, contaminado pelo pecado que está vigente hoje e que estava vigente nos tempos de João. Onde existem filosofias, ideologias políticas, gente corrupta e suja que zomba do Criador com suas ideologias imorais que visam aí deturpar e desconstruir o conceito de família tradicional. E dentro desse contexto aí, não está só o conceito da família tradicional que eles visam com suas ideologias imorais deturpar e destruir. Aí fala de sexualidade humana. Nós encontramos aí um ser humano totalmente deturpado, envolvido aí com tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, tráfico de animais, entre outros aspectos aí da degradação humana. Então nós vemos um homem corrompido pelo pecado em toda a sua estrutura, aonde ele usa como fonte de lucro aí os seus próprios semelhantes. Então é um mundo totalmente decaído e contaminado pelo pecado. Esse aí é o mundo que João está expressando aqui, meus irmãos. Então nós eliminamos ali a palavra cosmos sendo aplicada aí à natureza, ao planeta Terra, porque nós temos que amar tudo que Deus criou. E também nós eliminamos a aplicação para o ser humano, porque nós somos chamados a amar o próximo como a nós mesmos. Então a terceira e última aplicação para a palavra cosmos aí, mundo, significa este mundo contaminado pelo pecado e governado pelo diabo, onde existe todo esse tipo aí de corrupção e degradação. João fala do amor pelo mundo. E esse amor pelo mundo aí, meus irmãos, está ligado aí à lealdade e devoção. E nesse sentido, o que é que João está querendo dizer? Quando você ama o mundo, quando você vive para os prazeres do mundo, você não está se devotando a Cristo.
O que é que João está dizendo aí? Ele está dizendo que quando você ama o mundo, você não está se devotando a Cristo, você está se devotando ao mundo. E dessa forma você não está se santificando. Então, o seu amor, a sua devoção, a sua piedade está tudo voltado para o mundo e para a soberba desta vida. Então, o que ele está aí salientando é algo bem simples, que é impossível um indivíduo dizer que serve a Deus e também amar o mundo. É impossível amar a dois senhores e viver para dois senhores. Abra comigo em Mateus, no capítulo 6, e versículo 24. O Senhor Jesus Cristo, categoricamente, ele fala a respeito deste ponto aqui, no capítulo 6 de Mateus, e versículo 24, onde ele fala que é impossível servir a dois senhores. Paulo ele vai chegar a dizer ali na carta aos Coríntios que não dá para beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios ao mesmo tempo. Não dá para você comer o pão do Senhor e ali o pão infame do diabo. Tudo que ele tem para oferecer neste mundo. Então aqui em Mateus, no capítulo 6 e versículo 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então é impossível o homem servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. O irmão Matt Henry, ao comentar a respeito deste tópico aqui desta carta, neste capítulo 2 da primeira carta de João, em versículo 15, ele vai dizer o seguinte, o mundo aparta o coração de Deus. Quanto mais prevalecer o amor do mundo, mais decairá o amor de Deus. Então, quanto mais o ser humano se afunda no pecado, quanto mais o ser humano ama os prazeres deste mundo, mais afastado de Deus ele vai ficar, mais o homem e a mulher se separará de Deus, porque irá se afundar no pecado. E o versículo 16, ele diz assim, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E João aqui fala de cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Mas o que será que João está querendo dizer quando usa esses termos? Vamos analisar um pouco aqui comigo e vamos ver o que ele quer dizer com isto. Então João fala de cobiça da carne. Isso aí tem a ver com algo que procede de dentro do ser humano para fora. E isso aí tem a ver com os desejos mais obscuros do coração do ser humano. De forma que um homem, meus irmãos, ele pode aí adulterar com uma mulher, sem mesmo ele se deitar com ela, sem mesmo ele ir para a cama com ela, pelo simples fato de olhar para ela e desejá-la. Num certo sentido, nós podemos olhar o caso ali de Davi, quando vê Betseba se banhando. No mesmo momento que ele olhou para ela e desejou ela, antes mesmo dele se corromper, ali se deitando com ela, sabendo que ela era uma mulher casada, ali ele já tinha adulterado com ela, porque ele olhou, cobiçou e desejou, mesmo sabendo que ela tinha um esposo e ainda era soldado ali da sua guarda, fazia parte ali dos seus soldados, era Urias, alguém que ele conhecia muito bem. Então tem a ver com os desejos impuros e morais que possam surgir em nossos corações. Isso aí é cobiça da carne. Como eu disse aí, de forma que um homem ele pode adulterar com uma mulher sem mesmo ir para a cama com ela. Outro caso que pode acontecer, alguém pode matar o outro sem mesmo pegar em armas, pelo simples fato de difamar a vida alheia, falar mal do próximo, fazendo com que tal pessoa perca o prestígio e o crédito que talvez essa pessoa tenha, e as pessoas passam a desrespeitá-la. De um certo modo, você está matando tal pessoa porque você está tirando o respeito que ela tinha. E desta forma, quando se difama, você mata a pessoa aos poucos, porque os outros vão olhar para ela de outra forma. Se era uma pessoa respeitada, que tinha prestígio, a partir do momento que começa a ser difamada, todo o seu prestígio, todo o respeito que as pessoas tinham por ela,
acaba morrendo. Então, em suma, cobiça da carne trata dos desejos mais obscuros que nascem no coração do ser humano devido à degradação moral em que se encontra. E cobiça dos olhos. Quando ele fala de cobiça dos olhos, é uma coisa que está aí estritamente atrelada com a cobiça da carne, pelo simples fato de falar de prazer intelectual. Isso é o que significa aí cobiça dos olhos. Prazer intelectual, coisa que enche os olhos. Quando a pessoa olha e começa a se deleitar, se eu pudesse, se eu tivesse. Isso tudo é cobiça dos olhos. Ela começa ali a cobiçar aquilo com os olhos e a partir do momento que olha, começa a desejar e ali surge a cobiça da carne. Por isso que eu disse que ambas estão aí estritamente aí atreladas. Cobiça da carne e cobiça dos olhos, porque uma chama a outra. E no final, sabe o que vai acontecer? Ambas vão culminar aí na soberba da vida. Então, isso tudo aí, tanto é cobiça dos olhos quanto cobiça da carne, fala de satisfação dos desejos carnais. E tudo isso afasta o ser humano, o homem e a mulher, do Deus Todo-Poderoso, do Criador. Todo esse tipo de cobiça. E o porquê? Leva o ser humano a cair no pecado. E quando alguém cai no pecado, literalmente ela erra o alvo. A palavra grega que se refere a pecado significa justamente isso. A palavra que eles usavam ali significa errar o alvo. E quando você peca, você erra o alvo, que é Cristo. Então, essa coisa aí de cobiça dos olhos e cobiça da carne tem a ver com esses desejos imorais e impuros que nascem dentro do coração do ser humano, que não está aí ligado ao Espírito Santo de Deus. Cobiça dos olhos, eu poderia destacar algo mais aqui a respeito disso, tem a ver com inveja, tem a ver aí com esse desejo mesquinho também de tudo aquilo que a pessoa vê com seus olhos, aquilo tudo ela deseja, ela quer possuir. Como eu disse, o caso de Davi aí, ele olhou para a mulher de Urias, que era Batseba, ele desejou ela e logo ele quis possuí-la, ele quis ter aquela mulher para ele. Isso é cobiça dos olhos. Num certo sentido, é inveja. E também almejar bens materiais desenfreadamente aí, excessivos. E tudo isso, como eu disse, vai culminar aí na soberba da vida. A palavra grega que foi traduzida aí por soberba se refere a um verdadeiro mentiroso. E por que eu falo que se refere a um verdadeiro mentiroso, alguém que é soberbo? Porque ele sempre vai estar se gabando de coisas que talvez ele não possui. E muitas vezes nós paramos para ouvir pessoas desse tipo que falam, eu tenho isso, tenho aquilo. E quando você vai analisar um pouquinho mais, vai fazer umas perguntas mais acuradas ali, você vai descobrir que o cidadão não tem exclusivamente nada. Ele apenas fala que tem. Só que por outro lado, soberbo também é aquele que se gaba das coisas que ele possui. E o que seria isso? Talvez o ser humano tenha um bom carro, tenha uma casa boa, tenha prestígio, tenha ali uma grande popularidade e ele começa aí a se engrandecer, a se enaltecer e se tornar jactancioso porque ele é popular, porque ele é muito conhecido, porque ele tem um bom carro, porque ele tem uma boa casa e ele começa a se gabar de todos esses bens materiais. Tudo isso também é soberba. E nós sabemos que sempre, em todos os momentos da vida, nós encontramos com pessoas desse jeito. E isso é soberba na vida. E o altivo, ele sempre vai se esquecer de Deus. Assim como aquele homem rico, que ele olhou todo o fruto ali da sua plantação e ele começou a se engrandecer, aquele rico louco, e começou a dizer, nossa, vai alma, come, bebe, folga, porque o que você tem preparado dá para muito tempo, dá para muitos anos, eu já não vou fazer mais nada. E Deus vai e desce e fala para ele, louco, hoje vão pedir a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem vai ficar tudo isso aí quando você morrer? Então, tudo isso fala de soberba na vida. E estas coisas nos afastam de Deus. Então, o ser humano que procura servir o Criador, que procura servir a Cristo,
ele deve se abster da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida. São literalmente coisas aí que nos afastam de Deus. E no verso 17, João ele vai concluir aqui essa sessão da sua carta dizendo o seguinte, ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E como eu disse, o nosso autor aqui, João, categoricamente, ele encerra a sessão de sua carta esclarecendo que este mundo aqui, governado pelo diabo, é passageiro, visto que o reino de Cristo virá e ele vai consertar tudo aquilo que foi deformado e quebrado pelo pecado. Desta forma, ele frisa que esse mundo é passageiro e não passa de vaidade e cobiça. Por isso ele fala aí que esse mundo passa. Só que ele começa a esclarecer outra coisa aqui, que todos aqueles que passam a viver conforme os prazeres deste mundo, conforme essas ideologias imorais aí políticas que nós expomos ao início, você passa a ser alguém que tem amor pelo mundo. E quando alguém tem amor pelo mundo, o mundo é passageiro. Ele vai se tornar passageiro igual ao mundo. Sua vida não vai fazer nenhum tipo de sentido aqui nesta terra. E quando ele morrer, quando chegar o dia do juízo do trono branco, ele vai ser condenado ao lago de fogo eterno e estará condenado aí a estar eternamente separado de Deus. Só que por outro lado, meus irmãos, João, de uma forma doce ali, de forma que todos podem compreender o que ele diz, ele fala, mas se o ser humano vive de acordo à vontade de Deus, ele vai ser eterno, porque Deus é eterno e o desejo do seu Deus é que os seus filhos sejam eternos. Abra comigo aí em 1 Coríntios, no capítulo 1, 7 e versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 31. O apóstolo Paulo ele vai falar que a aparência deste mundo ele passa. Então ele diz aí para os crentes coríntios que não abusassem desse mundo. Ele diz assim, no capítulo 7 e versículo 31 da carta de 1 aos Coríntios. Diz assim, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então ele diz, aqueles que vivem neste mundo, vivam neste mundo como se não abusassem deste mundo. Utilize das coisas que nos é oferecida, mas não abusem, porque a aparência deste mundo, ela vai passar. Só que por outro lado, lá em João 5, 24, o Senhor Jesus ele vai dizer algo aqui bastante categórico, que aquele que crê na palavra dele viverá eternamente. Vejam bem aqui, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então ele disse, aquele que crê nas minhas palavras, vive a minha palavra, esse vai passar da morte para a vida. Ele não vai entrar em condenação, ele não vai entrar em juízo, mas ele vai viver eternamente. E voltando um pouquinho mais atrás, no capítulo 3 de João, no versículo 36, Jesus ele continua dizendo aqui, por isso, quem crê no Filho de Deus tem vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, desta forma, nós devemos viver a vontade do Senhor para nós. E a vontade do Senhor, eu já expus aqui o início desta exposição. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. E Pedro, aqui em sua primeira carta, no capítulo 4, em versículo 2, ele vai dizer o seguinte aqui, prestem bem atenção no que Pedro, no capítulo 4 e versículo 2, ele nos diz, e diz assim, vejam bem aqui, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivamos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então João ele diz, não ameis o mundo,
Agora aqui Pedro ele está dizendo, ó, não vivam de acordo às paixões dos homens, porque quando se vive de acordo às paixões dos homens, você vai se contaminar com esse pecado que se encontra no mundo. Então com isso eu já posso concluir aqui com algumas lições que nós aprendemos aqui nessa carta preciosa de João, neste texto aqui em que nós estamos nos baseando. A primeira lição que eu trago aqui para vocês é necessário, meus irmãos, que nós, de fato, coloquemos nas mãos do Senhor a nossa fé e confiança. Coloquemos a nossa fé e confiança no Senhor. Confie nele, pois, como vimos, tudo na vida é vaidade e cobiça. Tudo passa. E a única coisa que realmente faz sentido para nós hoje é servir o Senhor. E se tem algum tipo de expressão aqui, segundo João, que pode expressar que o amor do Pai está em nós, é o fato de vivermos conforme a sua palavra. Então diz assim, ó, no capítulo 8 da carta aos Romanos, de versículos 7 ao 9. E eu peço que vocês prestem bem atenção no que está dito aqui, porque isto é muito esclarecedor. Talvez nós passamos muito tempo estudando vários assuntos e muitas coisas que nós já lemos acabam ficando esquecidas, acabam ficando no passado, mas justamente esse texto aqui que Paulo escreve a respeito da inclinação da carne vai falar a respeito aí do amor para o mundo. Ó. Diz assim, ó, por isso a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então a inclinação da carne aqui pode ser também, de fato, um desejo aí de amor pelo mundo, aí, ou de amizade com o mundo. E ele diz que quem ama o mundo aqui, quem está sujeito à inclinação da carne, não está sujeito à lei de Deus. Ó. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ele diz claramente aqui que quem vive a inclinação da carne não pode ter o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não está na pessoa, desta forma o amor de Deus não habita nela também. Então nós encontramos aqui tanto o apóstolo Pedro, quanto o apóstolo Paulo, Tiago, todos eles andavam em comum harmonia, ensinando e crendo a mesma coisa. Então saiba que a inclinação da carne vai te separar de Deus, mas a inclinação do Espírito Santo vai te levar para o Criador. Segunda lição que nós temos aqui. O único capaz, meus irmãos, de nos dar autocontrole é o Espírito Santo de Deus, para assim nos abstermos de todos os prazeres aqui deste mundo, dos prazeres da carne. Se você não tiver o Espírito Santo, não tiver a unção dele, você não vai conseguir se controlar. Então, nesse sentido, peça a ele que dirija a sua vida, que seja ele que opere a mudança, tanto em mim quanto em vocês. Não há como ter nenhum tipo de comunhão com o mundo. Se é filho de Deus, se é ligado ao Espírito de Deus, se a sua inclinação está voltada para Deus, você não vai ter nenhum tipo de companheirismo aí com o mundo. Este mundo governado pelo inimigo. Os dois são extremamente aí opostos. E se de fato nós tivemos um genuíno encontro aí com o Pai, então nós devemos nos abster aí de todos esses prazeres aqui que nos levam à cobiça da carne, à cobiça dos olhos e à soberba da vida. Então nós devemos nos abster deste sistema podre, corrupto, anticristo, antipalavra, esse sistema podre que está aqui neste mundo. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos crucificar as nossas conjecturas, crucificar as nossas paixões e fazer uma análise de nossas vidas, fazer um confronto e abrir o nosso coração e dizer ao Senhor: Senhor, venha morar em mim,
toma posse de toda a minha existência. A partir do momento que o Espírito Santo tomar posse da sua existência, a partir do momento que ele vier fazer morada em sua vida, todos os seus desejos serão voltados para agradá-lo. E tudo aquilo que você sentir dentro do seu coração que desagrada a Deus, você vai se apartar. Lembram da palavrinha lá, metanoia, que eu falei ao início, que significa arrependimento? É a pessoa que sentiu que o pecado é errado, logo depois ela entendeu que o pecado é errado, e a sua última atitude qual foi? Se abster do pecado, se afastar do pecado. Então fale para o Senhor em oração: Senhor, toma posse da minha vida, toma posse da minha existência, que de fato a cada dia possa ter arrependimento dentro do meu coração, que eu possa me confrontar e dizer: Senhor, o quão desaventurado eu sou, o quão indigno eu sou, mas o Senhor me faz digno mediante a sua graça. Eu sou indigno, a minha carne é indigna, mas o teu Espírito me leva a ser digno. E terceira e última lição aqui que eu trago para vocês é muito semelhante a esta, mas tem algo mais que eu quero trazer aqui. Embora, meus irmãos, nós tenhamos sido aí redimidos pela graça salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos entender que nós ainda não estamos imunes ao pecado. E desta forma nós devemos vigiar, porque se nós não vigiarmos, todas as coisas desta vida passageira, elas podem e elas vão nos contaminar se nós não vigiarmos. Então preste atenção em companhias em que você anda, estilos de vida, hábitos. Tudo isso o diabo irá usar contra mim e contra vocês também para nos tentar. Ele vai trazer contra nós para nos tentar, mas eu de modo nenhum estou dizendo que eu e vocês não podemos ter amigos. Do contrário, nós devemos ter amigos, mas nós devemos vigiar. O fato é que nós devemos vigiar e não nos deixar levar aí por hábitos de pessoas que ainda não experimentaram a graça que regenera, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça que nos redimiu. Não se deixe levar aí por hábitos de gente que ainda vive na prática do pecado. Jamais. Porque se você se deixar corromper aqui com este mundo, a cada dia você vai se afastar de Deus. Então, nós devemos refletir o caráter de Cristo. Mais umas últimas escrituras aqui. Em Mateus, no capítulo 26, em versículo 41, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo o seguinte aqui, ó. Prestem bem atenção nisso. Eu estive falando nesta última lição aqui, a terceira, deste texto maravilhoso, que nós devemos vigiar. E ele diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é o quê? Ela é fraca. Então, desta forma, a tua carne é inclinada para o pecado, o teu espírito foi renovado por Deus, mas a tua carne ainda está inclinada para o pecado. E ainda em Mateus, no capítulo 18, de versículos, Mateus capítulo 15, de versículo 18 ao 20, Mateus capítulo 15, versículo 18 ao 20, vai dizer o seguinte aqui, ó: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, tudo aquilo que eu falei ao início, toda essa degradação moral em que o ser humano se encontra, tudo isso vem de um coração aí que não foi regenerado, um coração que está totalmente depravado com o pecado. E daí vai vir aí imoralidade sexual, tráfico de drogas, crime organizado, tráfico de mulheres, tráfico de órgãos, tráfico de crianças e ainda tráfico de animais. Tudo isso vem de um coração corrupto, aonde ele julga que tudo aqui nesta terra é fonte de lucro.
E se formos um pouquinho mais a fundo, o aquecimento global, tudo isso que vem acontecendo no mundo, retira-se os recursos naturais da Terra e tudo isso vai colaborando para que a Terra vá sucumbindo. E um dia o ser humano vai ter que pagar a conta. Se ele não se arrepender, se ele não olhar para o seu próprio pecado e entender que é necessário arrependimento, ali sentir que o pecado é errado e ver que o pecado é errado e aí se afastar dele. Enquanto o ser humano não se redimir e não conseguir viver em harmonia com o planeta e com todos seus semelhantes, isso aí vai culminar a um desastre total. Vai ser pecado em cima de pecado, acumulando assim a iniquidade, até que o cálice da ira do Senhor seja transbordado. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 ao 4, nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo falando que nós devemos nos abster de tudo que é mal, de tudo que é pecado, de tudo aquilo que é contaminado. Então, em Efésios 5, de 1 a 4, ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a imundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou baboseiras ou piadas, nada desse tipo, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Então a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não, o que passar disso vem do maligno. Nós devemos andar em integridade, nos abstendo de todas as paixões infames deste mundo. Então saiba, você pode ter amigos, você pode fazer amizades, mas você não deve se deixar levar pelo que essas amizades têm a lhe oferecer. Pelo contrário, você que tem que ser uma fonte para eles, você que tem que ter algo para oferecer para eles. Se você é portador de salvação, se você conhece o caminho para a salvação, você deve ser fonte de bênçãos e levar a essas pessoas o conhecimento do que é arrependimento. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Vigiemos então